Boa tarde a todos. Bom, vamos falar sobre um tema que está na ordem do dia, né? Que é o nosso planejamento sucessório. Vamos testar, então, aqui. Meu vai funcionar, espero, que não é o Prezi da Ana, né? Tentei tanto aprender, não consegui, desistir. Então, meu é tradicional mesmo, não tem problema. O que é o planejamento sucessório, né? O que é planejar a sucessão hereditária? A gente pode dizer que o planejamento sucessório constitui um conjunto de medidas que são levadas a cabo com o objetivo de definir a transmissão hereditária de bens e direitos por uma pessoa previamente ao seu falecimento. Ela pode ter, esse conjunto de medidas pode ter várias naturezas, fiscais, tributárias, civis. A gente vai aqui se ater às questões, aos expedientes civis do planejamento tributário, né? E, sem dúvida nenhuma, podemos dizer que o planejamento tributário realiza valores positivos na ordem jurídica, na medida em que ele permite que evitemos litígios futuros, protejamos herdeiros incapazes, seja um bom instrumento para a manutenção de negócios já constituídos, empresas familiares. Então, sem dúvida nenhuma, posso dizer que o planejamento sucessório realiza valor positivo na ordem jurídica. Mas nós podemos dizer que temos limitações ao planejamento sucessório. É comum afirmar que quanto maior é a liberdade de testar, maior é o planejamento sucessório, maior liberdade se tem em relação ao planejamento sucessório. E, efetivamente, o que acontece no Brasil é que nós temos um grande limitador ao planejamento sucessório, que é a legítima dos herdeiros necessários, né? E nós estamos hoje numa fase de reflexão sobre a legítima dos herdeiros necessários, né? A legítima não é um instituto isento de críticas. Pensar que um grupo de pessoas tem obrigatoriamente uma massa de bens a quem cabe necessariamente a herança é algo que está em reflexão, né? O sistema da civil law, ao contrário da common law, é um sistema no qual os herdeiros necessários, vou usar uma expressão coloquial, ganham de bandeja a herança necessária, né? Eles se presume a necessidade e há, então, o estabelecimento da cota necessária. E, então, a gente está sempre nessa divisão, proteção da família versus liberdade de testar. O que deve prevalecer? Qual é o ponto de equilíbrio entre esses dois princípios, né? E o que acontece atualmente é que nós estamos cada vez vivendo mais, né? Então, a sucessão dos descendentes, que normalmente é o apelo maior em relação à legítima, né, deixar para os filhos, a sucessão dos descendentes tem acontecido quando esses descendentes já estão vivendo uma vida adulta, formada, né, e não é a herança, portanto, um mecanismo indispensável de proteção patrimonial. Além disso, quando a gente para e pensa na nossa Constituição, né, quando a gente para e pensa, aliás, na sucessão hereditária, a gente sabe que os pilares da sucessão hereditária são a propriedade, porque a gente está falando aqui da transmissão das situações jurídicas patrimoniais, e a família, que é a família que inspira o legislador ordinário a estabelecer a ordem de vocação hereditária, a estabelecer quem são os sucessores de uma pessoa. E quando a gente pensa, então, na família que a Constituição trouxe a tutelar, a gente percebe que o objetivo da Constituição é tutelar a família na pessoa de cada um dos seus membros, e não tutelar a família em si, de uma forma abstrata, né? Então, será que essa proteção da família na pessoa de cada um dos seus membros está concretizada na legítima dos herdeiros necessários? Porque uma das críticas que se faz à herança, a maneira como o direito sucessório está regulada no nosso ordenamento jurídico,
jurídico, não só no nosso, mas em outros também de tradição da civil law, é que a sucessão parece neutra. Ela não atenta para a natureza dos bens transmitidos e não atenta para quem são os sucessores. Então, a pessoa sucede tão somente porque integra a categoria de descendente, tão somente porque integra a categoria do ascendente, e não há uma análise concreta do que está sendo transmitido e de quem são as pessoas que estão recebendo a herança. Como aconteceu, por exemplo, como vocês estão vendo ali no Código Civil de 16, no artigo 1611, parágrafo 3º, quando foi concedido para o filho órfão portador de deficiência que o impossibilitasse para o trabalho o direito real de habitação. Então, raras vezes a sucessão hereditária se preocupa com a pessoa do sucessor e com a natureza do bem transmitido. Paralelamente a isso, a gente tem hoje aquela grande discussão que é a própria posição do cônjuge, né, como herdeiro necessário. Tenho certeza que ontem vocês tiveram uma palestra brilhante sobre esse tema, né? E o que acontece hoje é que nós estamos... Ih, estou voltando. Fui falar do Prezi, né? Olha aí. Não estou conseguindo também. Então, o que acontece hoje em dia é que nós estamos vivendo uma problemática em relação à posição do cônjuge, né, como herdeiro necessário, porque estamos querendo uma maior liberdade de planejar a nossa sucessão em relação ao aspecto conjugal, né? E o Código de 2002, que é um código velho, né, da década de 70, trouxe o cônjuge como herdeiro necessário, e agora, então, a pessoa se casa e não tem mais jeito. O cônjuge é herdeiro necessário, a gente não pode dispor de forma diferente. Ponderamos aqui sobre cláusulas no pacto antinupcial. É nula a cláusula do pacto que prevê o afastamento, né, a renúncia prévia da herança. Então, a gente está vivendo um momento de clamor por uma maior liberdade em relação à posição do cônjuge. Porque há uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho, isso significa maior independência das mulheres, os casamentos têm tido, nem sempre, né, uma duração tão grande. Então, o fenômeno das famílias recompostas é um fenômeno muito presente e muito, então, importante para o tema principal dessa palestra, que é o planejamento sucessório, porque a pessoa tem o primeiro casamento com filhos, um segundo casamento, então tem que conciliar os interesses do cônjuge, dos filhos do primeiro casamento, dos filhos do segundo casamento. Então, isso tudo traz a necessidade do planejamento sucessório, né? Então, a gente está hoje numa reflexão. Quais são os parâmetros para estabelecer a sucessão do cônjuge, né? Deve ser o cônjuge herdeiro necessário. E quando eu estou falando do cônjuge, eu estou falando do companheiro também. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal equiparou a sucessão do cônjuge e do companheiro, está em fase de embargos de declaração a problemática de saber se o companheiro também é herdeiro necessário. E aqui uma opinião, eu acho que a gente está muito mais procurando uma tábua de salvação, né, para ter mais um espaço de liberdade, para tentar, né, não, na união estável não é herdeiro necessário, mas então não é igual? Então está meio incoerente, né, porque se é igual, tem que ser herdeiro necessário, né? Então, agora, isso não impede que nós discutamos a posição do cônjuge e do companheiro na sucessão hereditária, né? Então, eu trouxe alguns critérios aqui para a gente só refletir nessa revisão da reserva hereditária, né, na posição do cônjuge como herdeiro necessário. Deve influenciar o regime de bens? Deve influenciar a duração do vínculo matrimonial? O fato do cônjuge ser descendente ascendente dos descendentes com quem ele concorre, a massa de bens sobre a qual ele deve suceder. Então, são questões que estão nos assolando, né, atualmente em relação à revisão da legítima dos herdeiros necessários, né? Ou seja, o que tem acontecido, inclusive, decisões, até o arrepio da lei,
temperando certos direitos. O direito real de habitação, por exemplo, como vocês estão vendo essa decisão, é um direito que é atribuído ao cônjuge, independentemente do regime de bens, vitaliciamente, e sem análise de quem é o cônjuge. Se o cônjuge tem renda, se tem patrimônio, se não tem, sem análise de com quem o cônjuge está concorrendo. Então, o cônjuge pode estar concorrendo com descendente e menor, e ele tem o direito real de habitação. Então, eu estou trazendo aqui uma decisão em que houve um tempero. O direito real de habitação foi afastado porque o cônjuge tinha imóvel para morar. Então, a gente vai percebendo uma certa tendência a dar maior concretude na transmissão sucessória. Então, de fato, o que a gente tem buscado numa reflexão sobre a sucessão é uma melhor distribuição da herança, uma perspectiva de... Tá difícil isso aqui, gente. Infelizmente, fui muito, né? Peraí, voltei. Aí. Uma perspectiva de dar maior concretude à sucessão. Alguns ordenamentos estrangeiros prevêem um instituto de atribuição preferencial, que é a pessoa requerer que caiba na sua herança determinados bens que lhe tocam por vínculos específicos de moradia, de exercício profissional, a gente buscar uma proteção maior para os vulneráveis e, citando aqui para vocês um exemplo recente da Argentina, permitindo que o testador disponha de 1/3 da legítima em favor de descendente ou de ascendente incapaz, ou seja, uma tendência à proteção dos herdeiros incapazes. Então, ou seja, estamos num momento de reflexão sobre a legítima. Quem são os herdeiros necessários? Que tipo de legítima devemos ter? Na Alemanha, por exemplo, a legítima é um direito de crédito. O testador pode deixar todo o patrimônio como ele bem entender. Se o herdeiro for preterido, necessário, ele tem direito de receber um dinheiro contra a herança. Então, são situações que a gente pode refletir hoje e ponderar, porque justamente a reserva dos herdeiros necessários é uma questão no planejamento sucessório. Bom, quando a gente, então, vai falar do planejamento sucessório, a gente vai observar que instrumentos nós temos disponíveis na nossa legislação. Eu tentei aqui separá-los em unilaterais e plurilaterais, porque os unilaterais seriam aqueles que são realizados com a vontade única do titular do patrimônio, sem o concurso de vontade de outras pessoas. E, dentre eles, eu tenho o testamento, que é o nosso velho conhecido, que não, então, concorre vontade de ninguém, é um ato unilateral revogável, por isso é que, muitas vezes, ele é muito ineficaz para os interesses de um planejamento sucessório, porque ele pode ser revogado a qualquer tempo, porque ele não pode conjugar outros patrimônios de outras pessoas. E seguros de vida, a gente sabe que é muito comum que as pessoas deixem seguros de vida. Os seguros de vida não fazem parte dos processos de inventário. Você, então, tem uma estipulação em favor de terceiro, paga uma quantia para uma instituição e depois essa instituição vai pagar uma soma em dinheiro para aquele que você nomeou como beneficiado. E essa é uma situação sempre complexa em relação àquele que foi beneficiado, se foi um filho, por exemplo, e aí uma discussão se preteriu um outro filho. O que se argumenta é que deve-se trazer a colação, que é aquele instituto que você traz para a sucessão, o que foi recebido em vida de doação pelo seu ascendente, as prestações pagas no seguro de vida. E outros modalidades similares ao seguro, que são os planos de previdência privada, VGBL e PGBL, que têm dado o que falar. Esses planos são muito úteis para
adiantar dinheiro na sucessão hereditária. Porque a gente sabe que quando acontece um falecimento, o dinheiro fica preso, né? E as pessoas têm que pagar advogado, pagar as custas, pagar uma porção de coisa. E o dinheiro muitas vezes está preso, porque a pessoa faleceu e o dinheiro está na conta. Então, você ter um plano como um VGBL, por exemplo, é muito útil, porque a pessoa pode, então, ir até o banco e receber independentemente do processo de inventário. É um investimento que a pessoa faz e nomeia um beneficiado por ocasião do seu falecimento, né? O que tem acontecido com o problema do VGBL? Primeiro, um problema de tributação, porque a regra seria não tributar pelo imposto de transmissão causa-mortes, já que ele é um seguro regulamentado pela SUSEP, mas alguns estados têm regulado a sua tributação, como acontece, por exemplo, com o Rio de Janeiro, né? Então, a lei estadual do Rio de Janeiro manda tributar o VGBL, e tem havido ações judiciais, mandados de segurança, para afastar a tributação em relação ao VGBL, né? Com algum sucesso em relação a isso. E o problema também do VGBL é quando é uma forma de você também burlar a legítima dos herdeiros necessários, né? Porque se não faz parte do inventário, o pai ou a mãe, né, que queiram fazer uma burla à legítima, pode, então, direcionar um dinheiro para o VGBL, e aí a pessoa recebe fora do processo e não contabiliza para fins sucessórios aquele investimento que estava no VGBL, né? Então, é preciso tomar um cuidado também com essas aplicações, porque, na prática, elas são um investimento como um outro qualquer, né? Então, não dá para a gente também achar que vai usar o VGBL e o plano é vendido. Não entra no inventário, né? Quando você vai no banco, o banco te vende como um benefício que não entra no inventário. Realmente, você não precisa passar pelo inventário para receber. Mas isso não significa dizer que você vai se livrar do imposto de transmissão causa-mortes. Pelo menos no Rio de Janeiro tem havido uma perseguição desse imposto, tem que discutir judicialmente, e nem que esse dinheiro não vai ser contabilizado para fins de monte, né? Porque senão eu posso estar prejudicando certos herdeiros. E os plurilaterais seriam a partilha em vida, quando o ascendente, então, já divide o seu patrimônio em vida, e aí tem o concurso de vontade de outras pessoas, né, os seus descendentes, então, há uma combinação, um acordo de vontades, e sociedades, como a famosa holding familiar, que são empresas nas quais passam a ser donas do patrimônio da família, e aí você já vincula, né, uma vantagem da holding familiar é você já vincular a família às regras de gestão das sociedades, né, em acordos de cotistas, em acordos de acionistas, muito importante até mesmo para os terceiros que não integram a família. Mas esses instrumentos, eles têm se mostrado, vamos dizer assim, não suficientes para o planejamento sucessório, né? E é por isso que a gente tem pensado em perspectivas, em novas perspectivas. Uma primeira, que eu vou passar mais rápido, é realmente uma revisão da legítima, né? Em algumas propostas aqui em relação à revisão da legítima, primazia na tutela dos vulneráveis, menores e deficientes, proteção dos idosos dependentes. Nós vivemos numa sociedade que vai ficar cada vez mais idosa. E se o direito civil não cuidar dos idosos, nós vamos ter um problema muito sério. Então, há, atualmente, várias situações em que as pessoas falecem e deixam pais idosos dependentes. O que fazer diante disso, né? A gente simplesmente ignorar essa realidade não é algo positivo. Acho que a gente precisa pensar numa proteção para as pessoas idosas também na sucessão hereditária. O próprio direito real de habitação é uma proposta do projeto do IBDFAN de sucessão, né, de mudança da sucessão hereditária, da gente pensar num direito real de habitação coletivo, não só do cônjuge, mas de todos aqueles que habitam a residência no momento do falecimento e que sejam dependentes do autor da herança, né, não só o cônjuge ter esse direito.
Mas, se estiver morando o cônjuge, o filho menor e o pai dependente idoso, todo mundo tem direito real de habitação. Por que só o cônjuge, né? Se todos eram dependentes daquele lar, daquela moradia. Então, da gente ampliar o direito real de habitação. Uma outra proposta, também que está no nosso projeto do IBDFAN de Sucessões, é a possibilidade de converter a legítima em dinheiro. Atualmente, a gente não pode converter a legítima em outros bens, só a cota disponível. Como a gente sabe, tem a cota legítima e a cota disponível. O que acontece no nosso ordenamento jurídico? Eu tenho o artigo 2014, que eu transcrevi ali para vocês, que permite que o testador indique os bens que podem caber no quinhão de cada herdeiro, desde que ele respeite a maior igualdade possível, a maior comodidade, mas a regra geral é que há uma liberdade qualitativa na indicação dos quinhões dos herdeiros. Então, foi uma boa mudança, botar expresso no código que há uma liberdade qualitativa, indicar os bens que devem compor os quinhões dos herdeiros. Mas só isso não é suficiente, porque a gente sabe que tem bens que são bens muito, muito valiosos, que às vezes ocupam quase todo o patrimônio, bens muito litigiosos, que você sabe que vai ter muita briga no seu processo, não é? Então, você poder converter aquele patrimônio em dinheiro, já mandar, olha, esse bem aqui vai vender, transformar em dinheiro e divide o dinheiro. Já pode ser algo para evitar um litígio, né? Porque a gente sabe que, na hora da sucessão, muitas vezes ninguém tem razão, né? A razão fica lá longe e só tem emoção no inventário, né? Todos os problemas da família caem no inventário e ninguém resolve nada, e aquele patrimônio que vai indo embora, né? Então, a ideia de converter em dinheiro é justamente para otimizar a situação. A gente pode converter a disponível. A disponível eu posso converter em dinheiro. Mandar vender um pedaço dos bens em dinheiro e dividir o dinheiro. Agora, legítima, não. Agora, por que não? Talvez a gente pudesse pensar nessa possibilidade, né? Eu poderia evitar vários litígios, porque a gente sabe que quando a emoção fala mais alto, fico recorrendo, brigando, né? Tem que ir para o leilão, né? No final da história, depois de anos brigando, né? Aluguel perdido, que o imóvel ficou vazio, IPTU pagando, enfim, quantos problemas que a gente vive num processo de inventário com um litígio muito complicado rolando, né? Então, uma das ideias é a gente ampliar a conversão da legítima em dinheiro. Uma outra coisa importante é a gente regular melhor a partilha em vida, porque atualmente, quando as pessoas fazem uma partilha em vida, elas devem proteger, não é, a legítima dos herdeiros necessários. E quando isso não acontece por alguma razão, a jurisprudência ela vacila. Ora é uma nulidade, ora tem que trazer a colação, ora tem que reduzir. Então, a gente precisa melhor regulamentar as partilhas em vida, né, para poder saber como que eu resolvo um problema de não ter atendido a legítima dos herdeiros necessários. Outra questão importante é a gente também começar a pensar em ampliar os pactos sucessórios. Isso que a gente estava conversando aqui, aproveitando o gancho da palestra da Ana Carla, né, de poder renunciar à herança em vida, né, do artigo 426, essa discussão é bem mais ampla. É a discussão da gente poder fazer pactos sucessórios em vida, né, a gente poder dispor de herança de pessoa viva em vida. E, muitas vezes, isso pode ser importante. Na Argentina, que teve uma nova codificação agora em 2015, foi admitido que haja pactos sucessórios desde que o objeto sejam empresas. Então,
na sucessão de empresas familiares, muitas vezes pode ser muito importante você já fazer uma divisão com todos os filhos, o pai vivo, os filhos, todo mundo resolvendo junto, né? E aí haver, sim, um pacto sucessório. A Alemanha, Suíça, todos admitem contratos hereditários, né? Então, a gente pode olhar para fora do Brasil e ver experiências que são exitosas e permitir, porque muitas vezes o patrimônio de uma pessoa é imbrincado com outro patrimônio, então não adianta só ela planejar a sucessão dela, tem que ser outra pessoa junto planejar, né, porque o patrimônio dela é conjugado com o patrimônio de outra pessoa, então eu preciso de mais de uma vontade, juntar com a vontade daquele que vai receber, né, então fazer um grande acordo, um ajuste em relação àquele patrimônio. Então, isso é muito importante quando a gente está diante de empresas familiares para justamente a manutenção desses negócios, né? E, por fim, uma questão muito importante, que é a tutela dos herdeiros incapazes. Quantas vezes, pelo menos na minha vida profissional, eu atendi pessoas muito preocupadas em morrer e deixar os seus filhos menores ou incapazes sem proteção, né? Porque felizes são aqueles que têm com quem contar. Se eu posso contar com meu irmão, meu primo, né? Então, eu posso... Hoje, a gente faz muito testamentos com curatelas compartilhadas, tutelas compartilhadas, né, para proteger descendentes menores ou que sejam incapazes, mas nem sempre isso é viável, né? Eu citei ali 2 artigos para vocês, que são artigos que permitem que sejam nomeados curadores especiais para bens de menores. Afasta o usufruto e a administração dos pais e sejam nomeados curadores especiais para aqueles bens que são herdados. E, além disso, eu tenho a curatela compartilhada, a tutela compartilhada, mas nem sempre eu vou poder ter com quem contar para isso, né? Então, a gente não tem aqui no Brasil uma figura como é o trust, né, que é para onde eu posso transferir uma parte dos recursos e ter uma administração profissional, né? Olha, você tira tanto para educação, paga a escola, paga o curso, e você já determina como que devem ser os pagamentos para aquela pessoa, né? Então, a gente precisa pensar também em instrumentos justamente para proteção de herdeiros incapazes, menores, né? As pessoas pensam muito nisso na hora de planejar a sua sucessão hereditária. E a gente não tem aqui uma figura como o trust, né? Não tem uma administração real, né, profissional de recursos. E aí eu trago aqui para vocês, na verdade, um trecho longo sobre o direito sucessório como um todo do Pietro Perlingieri, ponderando sobre a revisitação do sistema sucessório como um todo, né? Porque eu acho que quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente acaba pensando na sucessão como um todo, porque a gente pensa na legítima, que tem que ser revisitada, a gente pensa nos instrumentos sucessórios que a gente tem à disposição, testamento, revisitar pactos sucessórios, pensa nos processos de inventário. Então, na verdade, a gente começa a pensar na sucessão como um todo. O que a gente precisa modificar na sucessão como um todo? Então, pensar numa simplificação, né, pensar numa sucessão mais voltada para a proteção dos vulneráveis, né, e assim ampliar a liberdade de testar quando não tiver diante desses vulneráveis, não é? A gente refletir melhor sobre essa posição do cônjuge e do companheiro como herdeiros necessários e realmente começar, então, a privilegiar mais a vontade do testador, a vontade do dono do patrimônio, daquele que vai planejar, quando a gente não estiver diante de vulneráveis, de questões que merecem uma prevalência da solidariedade familiar, né? Muito obrigada.